Boa noite, homens fortes em tempos difíceis, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para conversarmos sobre hombridade. E nesta noite eu quero conversar sobre analfabetismo bíblico, o que vem a ser isto, e realmente entender a importância do conhecimento e da prática da palavra de Deus em nossas vidas. Eu já começo com a frase inicial de todo o nosso encontro, que é: eu tenho a convicção, eu sei que esta boa obra que o Senhor começou na tua vida, Ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Beleza? Bom, e para começarmos aí realmente o nosso tema, eu começo com a seguinte frase do currículo Hombridade: quem não possui um sistema de valores, um sistema organizado, fica à mercê de quem tem. O que isso quer dizer? Que nós, como homens, precisamos ter um sistema de pensamento, de valores e princípios, de tal forma organizado que consigamos viver, impor e como líderes influenciar, porque senão automaticamente nós seremos influenciados e subjugados. Logicamente que quando nós falamos disto, estamos cientes da necessidade que nós temos de compartilhar, aprender com outras pessoas, buscar realmente orientação, principalmente daqueles que estão aí em alguns degraus acima de nós. Porém, eu tenho que partir da premissa de um pensamento organizado, de um conhecimento, uma base, para que eu não fique à mercê, para que eu não fique debaixo de uma influência da mídia, de outras pessoas, de tal forma que eu consiga realmente viver o meu chamado em Cristo Jesus. E isso passa pelo conhecimento da palavra de Deus. O analfabetismo, ele é terrível. Uma pessoa que não teve oportunidade ou não quis aprender a ler, tem uma limitação, é até difícil mensurar o tamanho da limitação. Porém, quando nós falamos no contexto cristão, bíblico, o desconhecimento é ainda mais impactante, porque nós estamos falando de valores eternos, estamos falando de princípios eternos que influenciam a nossa vida agora e continuarão a influenciar mesmo depois de passarmos por esse contexto. E nós corremos o risco de cair em alguns chavões, algumas ideias, algumas práticas que nos impedem de conhecer a palavra do Senhor. Eu não estou nem falando de não crermos na palavra de Deus. Eu não estou nem falando de desprezar a palavra do Senhor de uma forma ativa, né? Como às vezes a gente pensa, eu respeito a Bíblia. A questão não é nem essa, a questão realmente é algo além. Realmente ter uma atitude, ser proativo em buscar conhecer a palavra. Então, meu irmão, para sermos homens fortes em tempos difíceis, nós precisamos sair da conversinha, do blá blá blá, do nhenhenhê, certo? Do comodismo, arregaçar as mangas, abrir uma Bíblia, ou se você tiver no aplicativo, acessar o teu aplicativo e ler, conhecer. Porque a leitura e o conhecimento bíblico, assim como qualquer conhecimento, ele só tem efeito se realmente ele chega até mim e eu busco. E isso ninguém pode fazer por mim. Já viu aquela ideia, aquela expressão que a verdade é igual a injeção? Só funciona se você aplicar? A leitura é a mesma coisa, só funciona se eu aplicar. Não adianta, por exemplo, aquela prática de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 ou qualquer outra passagem que seja, na sala, no corredor, na porta. Tá, em que isso vai me ajudar? Eu creio que a Bíblia não é um livro mágico, não é um livro místico. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus fez a palavra e Deus nos fez. Eu te pergunto, como é que Deus te fez? Cara, você é inteligente.
Você é racional. Deus te fez assim, Deus me fez assim. E a palavra para comunicar a nós deve ser dessa forma. Então eu preciso conhecê-la, compreendê-la, para que ela comece então a fazer sentido na minha vida. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo de número 1, que resume bem essa ideia do homem que busca, que realmente se esforça, sai do lugar comum para conhecer a vontade do Senhor. Olha o que diz aqui, ó. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. O que isso quer dizer? Feliz é aquele que não vai pela cabeça dos outros. Feliz é aquele que não perde o seu tempo com conversinha que não vai levar a lugar nenhum. Feliz é aquele que tem uma postura, uma posição, que onde ele chega, os caras mudam a conversa. Por que muda a conversa? Porque sabe com quem está falando. Essa deve ser a nossa postura, e vamos chegar lá. Mas ele continua. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Olha só, o prazer desse tipo de homem, que é um homem de verdade, que é um homem segundo o coração de Deus, que é um homem forte em tempos difíceis, o prazer está em meditar na lei do Senhor. E o que vem a ser esse meditar? Não é aquela ideia de esvaziar a mente num exercício mental, não. É a ideia de realmente refletir, pensar, analisar, questionar, buscar a compreensão. E ele continua. Essas pessoas, ou seja, esses caras que leem, que investem tempo, se esforçam, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Olha que coisa doida, forte isso aqui. É como uma árvore plantada na beira de um riacho. Vamos analisar Rui Viema. Nós somos aqui do contexto de Nova Andradina, não sei de onde você está me ouvindo aí, mas imagina um rio aí da tua região, tem uma árvore na beira. Cara, quando que essa árvore vai secar? Fala para mim. Na beira do rio? Nunca. Né? O máximo pode acontecer pela erosão, desbarrancar, ela cair na água e morrer por conta disso. Mas ela secar, não vai. Por quê? Porque todo o suprimento que ela precisa e muito mais está à disposição. Quem busca a palavra do Senhor e se alimenta dela constantemente é dessa forma. Pode vir a tempestade, o período difícil, ele está alimentado, está com seu suprimento em dia. E mais, diz aqui, ó, dão frutos no tempo certo, ou seja, o que tem que acontecer, acontece e no tempo certo. E mais, suas folhas não murcham, ou seja, sua aparência, e tudo que essa pessoa faz dá certo. É até forte essa expressão, como assim? Mas tudo dá certo? Bom, é o que a palavra diz. Se eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, se eu busco conhecer e praticar a palavra de Deus, olha só a importância de nós termos um sistema de pensamento organizado. Cara, eu vou te falar um negócio. Não é porque eu sou cristão, você é cristão, não é porque alguém é pastor, é isso, é aquilo, que esse camarada lê a Bíblia. Tá? E não é também que não precisa ler a Bíblia. O Senhor Jesus, que é o nosso parâmetro de hombridade, porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos, a Bíblia nos diz que ele chegou na sinagoga, abriu o rolo, o pergaminho, né? Porque na época não era essa Bíblia impressa, era a Bíblia manuscrita em pergaminhos. Hoje nós já estamos passando para o contexto do aplicativo, mas o conteúdo é o que importa, certo? O conteúdo. Então, olha, ele abre o texto e começa a ler e ensinar. Ora, se o Senhor Jesus leu a Bíblia, agora vamos imaginar um embate. Coisa realmente de arqui-inimigo, aquele embate assim, de falar agora é a hora. A palavra nos diz, tanto em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, nos diz que o Senhor Jesus, após ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ali ele passou um tempo. A gente pode até falar em outro dia sobre o deserto, que é algo muito interessante. Mas a questão é que Jesus passou pelo deserto ali 40 dias. Imagine um embate. Ali a palavra diz que Satanás não foi um demônio, não foi o segundo escalão, o terceiro escalão, foi o próprio Satanás.
foi tentá-lo. Então nós temos o embate Jesus, Satanás, no deserto. Imagine, né? Então olha só. E a Bíblia diz que Jesus então venceu. E como que ele venceu? O texto diz que o Satanás tentou a Cristo 3 vezes. Primeiro ele diz, transforma essa pedra em pão. Qual que foi a reação do Senhor Jesus? Ele, como um homem de verdade, como um homem capaz, como um homem forte em tempos difíceis, ele simplesmente determinou a palavra de Deus. Ele disse, olha, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então olha só, olha a arma que Cristo utilizou, a Bíblia, a passagem bíblica, o texto, porque o texto, quando ele sai de mim e eu creio nesse texto, ele gera o quê? Gera vida, ele é vida. A nossa palavra tem esse poder, gera morte e vida. Se eu profiro a palavra do Senhor com fé, isso é vida. E assim foi nas outras 2 oportunidades. Na segunda oportunidade, ele então propõe, então, olha, se você levou ele ali para cima do templo e tal, e mostrou os reinos da terra, falou, se você se prostrar e me adorar, então eu vou, você vai ter o que você precisa, tudo que você quer. É só se prostrar e adorar, e os reinos da terra serão entregues a você. O Senhor Jesus então diz o quê? Novamente ele cita a Bíblia. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestará culto. Certo? Depois ele, ainda em cima do templo, ele fala, olha, se joga daí, porque está escrito. Olha só, presta atenção, cara, o diabo ele é pilantra. Se tem um cara que é pilantra, é Satanás. Você conhece o Coringa, né? O inimigo do Batman. Então você sabe que o Coringa, o cara é pilantra no nível hard, né? Satanás é pior. Satanás, então, ele fala o seguinte, tá, Jesus, já entendi que você crê na Bíblia, que você declara a Bíblia, então fala o seguinte, na Bíblia está escrito, olha só, Satanás citando a Bíblia para Jesus, ele fala, está escrito, pode pular daqui porque está escrito que se você pular, os anjos vão te segurar e nem o mal vai te alcançar. E aí? Inclusive isso está no Salmo 91, que muita gente deixa aberto, né? Olha que interessante. Mas Jesus então, ele declara a Bíblia também. Qual que foi a diferença? Satanás usou a Bíblia simplesmente como um argumento. Ele usou a palavra de uma maneira fria, não como alguém que crê, mas como um argumento. Infelizmente nós vemos muitas vezes debates, discussões, onde a Bíblia é usada apenas como um argumento. Ganha quem sabe mais, quem conhece mais o contexto bíblico. Mas o conhecimento pelo conhecimento, meu irmão, Paulo nos escreve que o conhecimento, ele incha, ele gera vaidade. Sabe o cara que conhece, só que aí aquilo se torna uma vaidade, algo que realmente não é legal? É diferente quando você troca ideia com alguém, o cara é enciclopédia, o cara conhece tal, e sabe, mas é aquela coisa humilde, quer compartilhar, quer estar junto, quer explicar. Então, Jesus, ele cita a palavra com autoridade. Ele diz, realmente, porém também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E diz a palavra, então, que Satanás foi obrigado a se retirar. Então, pensa comigo, no maior embate, né, quem acompanhou aí o universo cinematográfico da Marvel, viu que fechou ali o ciclo com a questão das joias do infinito, com o embate entre o Thanos e os Vingadores. Aquele embate ali realmente que era o tudo ou nada, era o momento de realmente mostrar quem era quem ali. Tanto é que tivemos alguns sacrifícios, algumas reviravoltas, mas pensa aquele embate ali. Agora estou falando de algo muito maior, cósmico, assim, fora da nossa compreensão. Cristo e Satanás. E Cristo não usou nenhum tipo de poder transcendental, não chamou anjo, arcanjo, querubim, serafim para lutar por ele, não houve uma guerra entre exércitos. Jesus simplesmente citou a palavra. Isso nos mostra, meu irmão,
que a palavra, conforme está escrito lá em Hebreus, ela é espada. Ela é a nossa arma. Ela é a arma de um homem forte em tempos difíceis, para ser fortalecido, consolado e para consolar, para atacar quando o inimigo vem contra ele. Quando o inimigo vier contra você, cite a palavra a ele. Mas aí vem aquela questão, mas eu não sei a palavra. Aí é o problema do analfabetismo bíblico. Aí realmente é difícil. Se você não tem um conhecimento, não tem a palavra dentro de você, então eu te digo o seguinte: comece hoje. Comece agora, segunda-feira, né? Normalmente as pessoas têm a mania de querer começar as coisas na segunda-feira. Muito embora eu sempre digo que Deus não é dieta para a gente começar na segunda, porque as pessoas falam, não, segunda-feira eu começo, né? Eu vou ler, Não. Comece hoje. Pega a Bíblia, começa a ler. Mas não vai fazer aquela coisa de adivinho, né? Já viu o adivinho, como é que faz? Ele faz assim, né? Eu preciso, Senhor, fala comigo e tal. E aí tá, pá, e abre um texto. Não, vai fazer sei que isso é loucura, ok? A Bíblia é racional, a Bíblia foi criada por Deus para nós. Então, pega um livro, te aconselhei, começa com o Evangelho de João, por exemplo, o Evangelho de Marcos. Pega um dos evangelhos, começa, cara, vai do início ao fim, certo? Vai lendo, vai analisando, sempre tem alguém para você trocar uma ideia, né? À tua disposição também. Comece, certo? Não espere, apenas comece, haja. Até postei algo esses dias no Instagram sobre essa questão do agir, né? Mais ou menos assim, né? O que é pior, né? É a preguiça, é o comodismo, ou é simplesmente aquela ideia da pessoa ficar esperando o momento certo para agir, né? O que é pior? Porque tem pessoas que são preguiçosas e nunca começam. Tem aqueles que são acomodados, estou bem e nunca começam. E tem aqueles também que quer fazer, mas fica naquela esperando o momento ideal para começar. E esse momento, lógico, nunca vai chegar. O momento ideal nunca vai chegar. Então comece, simplesmente comece. Beleza? Aqui ainda no livro, ele diz assim, ó, vou pegar aqui o analfabetismo bíblico, que é o capítulo 9, estamos quase chegando aí no final do livro, né? Olha só, o conhecimento da palavra de Deus é uma fortaleza que nos protege contra o engano, a tentação, a acusação e até mesmo a perseguição. Então olha só, uma fortaleza, então estamos falando de tempos difíceis. A palavra do Senhor é uma fortaleza que nos protege contra engano, traição, tentação, acusação e perseguição. E se você observar, são situações, o engano, a traição, a tentação, a acusação e até mesmo a perseguição, são situações que fogem do nosso controle. São questões que surgem contra nós. Mas se eu estiver baseado, fundamentado na palavra, eu consigo romper, crescer e ir além. Tanto é que lá em Mateus capítulo 7, quando o Senhor Jesus ele conclui, ele começa o Sermão da Montanha no capítulo 5 e vai, né, trazendo ali princípios eternos e vai explicando, orientando ao longo do capítulo 5, capítulo 6. No final do capítulo 7, ele conclui dizendo assim: o homem que ouve as minhas palavras e não as guarda, não as pratica, é semelhante a alguém que constrói uma casa sobre a areia. Vindo a chuva, vindo a tempestade, vindo a tribulação, a casa desmorona, porque ela está sobre a areia. Perceba, é alguém que ouviu a palavra e não a praticou. Por quê? Não sei. Ele não fala que o motivo de não ter praticado, se é porque não creu, se é porque deixou para depois, se é porque estava com preguiça, porque foi difícil, não interessa. E ele continua dizendo, porém, aquela pessoa, aquele homem, e aí é o teu caso, é o meu caso, em nome de Jesus, estamos juntos, não é verdade? Aquele homem que ouviu a palavra e a guardou, a praticou, este é como alguém que constrói a casa sobre a rocha, de tal forma que, vindo a chuva, a tempestade, a inundação, vem e passa, e a casa continua no mesmo lugar.
Então olha só que forte e interessante esse texto, porque ele traz essa comparação entre quem ouve e guarda, quem ouve e não guarda. É interessante, meu irmão, que percebemos que a tentação, a provação, a chuva, a inundação vem para os dois, certo? Tanto para quem guardou a palavra como para quem não guardou. A questão é como. O que aconteceu? Depois que a água abaixou, que a luta passou, quem permaneceu em pé? Sabe aqueles filmes que você olha assim, a batalha após a batalha, você tem aquele vislumbre. Quem ficou em pé? Quem permaneceu? A maioria caiu. Para que você permaneça em pé, para que eu permaneça em pé, é necessário então nos firmarmos, nos fundamentarmos na palavra do Senhor. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a verdade. Cara, presta atenção, ó, por favor, entenda que não adianta você concordar com o que eu estou falando. Tá? Presta atenção. Não adianta você crer que a Bíblia é de Deus se você não ler. Não vai adiantar nada. Entendeu? Cara, vai lá o Zé Bolinha, né? O cara da pelada, compra chuteira, compra caneleira, compra bola e compra uniforme, tá, mas aí, não joga. O que adianta? Já viu os caras empolgadão assim? É igual a bicicleta, né? Muita gente pratica o ciclismo. Aí tem o cara que se empolga e vai compra a melhor bicicleta e gasta um dinheirão e isso e aquilo e tal. Mas e aí, andou? Pratica? Não. E adianta alguma coisa? Então, presta atenção, por favor. Analfabetismo bíblico é algo muito sério, que tem matado e destruído muita gente, cara, por falta de conhecimento. Não aceite isso não. Se posicione. Faça a diferença. Conheça a palavra. Sabe, quantas pessoas que questionam a palavra, cara, mas não conhecem. Um homem forte em tempos difíceis, ele conhece a palavra do Senhor. Olha só, tem um texto aqui que eu gosto muito, está em Timóteo. Paulo escreve a Timóteo, Paulo era o cara, né? Paulo, você tem ideia, quando ele escreveu essa carta, que ele estava para morrer, ele estava preso, certo? A história nos narra que ele foi decapitado. Ele preso, então, escreve essa carta a Timóteo, na verdade escreveu duas, essa segunda. Então, já no fim da vida, Timóteo era vamos dizer assim, o discípulo, o braço direito dele, o cara que deu continuidade à parte do ministério de Paulo. Então, imagine, você está preso com a condenação pronta e você tem a oportunidade de escrever algo para alguém. Eu acredito que você cuidaria muito das suas palavras e se esforçaria muito para colocar ali realmente algo importante. E Paulo então escreve, entre outras coisas, o que está aqui no capítulo 3, versículo de número 16, da segunda carta que ele escreveu a Timóteo. Inclusive, conforme os estudiosos, é a última carta de Paulo. Então, realmente, foi para encerrar. Então, ele diz aqui, ó: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil, olha só, para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Cara, eu vou ler de novo, ó. Então, a Escritura, toda a Escritura é inspirada, é útil, olha só, para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. Você quer saber a maneira certa de viver? Você quer corrigir suas faltas? Cara, se você como eu, você é um cara que tá louco, cara, erra demais. Nós erramos muito. O que nos ajuda a corrigir nossas faltas é a palavra de Deus. Para corrigir as faltas, para condenar o erro. Olha só que interessante isso aqui. E ensinar a maneira certa de viver. Existe uma maneira certa de viver. Eu vou aprender isso onde? Somente na palavra do Senhor. Ninguém nasce sabendo. Esse é um erro que a gente comete de pensar que nós sabemos. E no que diz respeito às coisas espirituais, o cristianismo,
Nós temos esse mau hábito de achar que sabemos, certo? É a mesma coisa, cara, eu não sei nada de química, eu vou chegar e tô vendo dois caras conversar de química e chego lá querendo entrar no assunto. Cara, eu não sei química, mas você reparou que quando se fala em Bíblia, em Deus, todo mundo sabe? Todo mundo dá um pitaco, todo mundo conhece, todo mundo sei o quê. Precisamos ter humildade para aprender a maneira certa de viver. Existe uma maneira certa de viver. E a palavra nos ensina, ele diz mais ainda, ó, e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Cara, para fazer o que é bom, para fazer o que é certo, ok? Eu preciso da palavra do Senhor. Ah, mas eu faço boas ações, eu conheço. É verdade, lógico, nós temos a capacidade de fazer coisa boa também. Mas aqui está falando todo tipo. Para sairmos da média, para irmos além, somente com a palavra de Deus, meu irmão. Então olha só, fuja do analfabetismo bíblico, não seja um analfabeto, pelo amor de Deus. O Senhor tem coisa boa para você. O Senhor quer elevar o teu potencial. Quer ver? Eu vou ler algo aqui. Muitos estão vivendo aquém do seu potencial. Por quê? Por conta da falta de conhecimento da palavra do Senhor. Ó, devemos ser biblicamente letrados para saber quem são os nossos irmãos que falam a verdade conosco. Uma boa opinião nem sempre representa o conselho vindo de Deus. Eu preciso diferenciar o que é uma boa opinião do que é o conselho de Deus. E isso eu só consigo passando pelo filtro da palavra do Senhor. Porque senão imagina o que acontece. Porque boa opinião nós achamos das mais variadas. Agora, a orientação de Deus somente na palavra. Eu te digo mais. Tem uma frase que eu gosto muito no Humildade que diz assim, ó, Deus nos deu mandamentos e não sugestões. Atenção, presta atenção. Ó. Deus, ó que frase top. Deus nos deu mandamentos. Ele não nos deu sugestões. Porque a sugestão eu posso acatar ou não. Concorda comigo? Eu posso acatar ou não a sugestão. Agora, mandamento, o que é um mandamento? O que é uma ordem? O problema é que nós tratamos a palavra do Senhor e os seus mandamentos muitas vezes como uma mera sugestão. Olha, como se Deus falasse, olha, se você, quem sabe, né, pode ser, né, quem sabe você poderia... Não. A Bíblia diz, não adulterarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás. É uma ordem, é um mandamento, cara. Não tem para onde correr, não tem como ficar de mimimi. Certo? Olha que interessante isso aqui. E agora nós estamos entrando no período eleitoral, né? Esse período eleitoral, rapaz, meu Deus, cada coisa que a gente vê. Olha que interessante. O fato de um político querer parecer religioso, a fim de ganhar votos, não faz mal algum para os analfabetos. Apenas para aqueles que são biblicamente letrados, apenas para aqueles que são biblicamente letrados, isso faz mal, aparenta mal. Porque para quem é analfabeto, cara, tanto faz, o cara chega lá, passa um melzinho na boca, fala ali um termo cristão, uma frase de efeito, e as pessoas, bate palma. Agora, para quem é biblicamente letrado, não é bem assim não. O único inimigo do político, do falso político, é o cidadão que anda afinado com a palavra, apesar da imoralidade de pessoas que a citam indevidamente, a fim de adaptá-la às suas inclinações pessoais. Então, um homem forte em tempos difíceis, ele tem esse filtro, ele sabe analisar. Quando o camarada está ali só de conversinha e quando realmente ele crê e pratica a palavra do Senhor. Certo? Então precisamos observar, precisamos ser esse filtro que é a palavra de Deus para as nossas vidas, porque senão o que será de nós? Olha só que interessante. O analfabetismo é uma praga para o desenvolvimento humano. Concorda comigo? O analfabetismo é uma praga para o desenvolvimento humano.
Da mesma forma, o analfabetismo bíblico impede o nosso desenvolvimento espiritual. E já indo para o encerramento, eu quero te dizer algo, eu vou reforçar o que eu disse no início. Quem não tem um sistema de pensamento organizado, ele fica à mercê de quem tem. Fica à deriva. Fica na mão dos outros. Cara, não faça isso. Saia da zona de conforto, saia do comodismo, ok? Beleza? Olha só. Muitos tentam levar uma vida cristã baseada no que as pessoas dizem, nos conselhos que recebem, no que vê na internet. Aí, quando chegam os tempos difíceis, percebe que edificaram sobre areia. Então, olha só. Prepare a tua fé agora e não quando precisar dela. Quem sabe você já esteja precisando da tua fé, então já está atrasado, certo? Porque existem períodos e épocas em nossa vida que nós precisamos muito da fé. E é importante que você seja preparado, para não ser pego de surpresa, certo? Então, fortaleça a tua fé agora e não quando precisar dela. Não fique à mercê de opiniões, ideias, não. Conheça. Peça ao Espírito Santo: Senhor, me mostra, me ensina, eu quero compreender esse livro. Cara, muita gente boa morreu por causa desse livro. Muita gente foi queimada por causa desse livro. Muita gente lutou para que esse livro chegasse na nossa mão. Se você for estudar a história da Bíblia, cara, é uma história fantástica. Você viu tanta gente que morreu para traduzir a Bíblia. Isso não faz muito tempo não, se for pegar na história aí da humanidade. É só pegar a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, naquele contexto, ele começou então a tradução da Bíblia para a língua ali germânica. Isso foi em 1500, me falha a memória agora, mas para você ter ideia, o Brasil já estava descoberto. Então, olha só, a Bíblia até então era inacessível, somente em latim, mesmo assim, poucos poderiam chegar nela. O que o Lutero faz? Assim como o John Wycliffe e outros heróis da fé, começa a traduzir. Você imagina se hoje a Bíblia, se você já não lê, cara, você imagina se fosse em latim. Esses dias eu postei uma foto, até algumas pessoas comentaram comigo, o Aderbal também, meu barbeiro comentou, estava lá na barbearia, eu, o André Aderbal, ele comentou: cara, o que é aquilo lá que você postou? Cara, não entendi nada, como é que lê aquele trem? Até brinquei de trás para frente. Você imagina se a Bíblia fosse em hebraico, só em hebraico, ou só em grego, ou só em latim? Cara, aí estava morto, aí ferrou. Porque em português a gente já não lê. Então, se você for estudar a história, você vai perceber que homens morreram simplesmente para poder traduzir a Bíblia, porque não se permitia nem sequer a tradução. Olha que interessante isso. E para a gente agora ficar igual uns menininhos mimadinhos: isso aqui eu não concordo, porque isso aqui, porque eu estou sem tempo. Pelo amor de Deus, hein? Homens fortes em tempos difíceis. Chega, hoje acabou essa história de analfabetismo. Você vai começar a ler a Bíblia hoje, em nome de Jesus, ok? Anota aí, fala um amém aí, um concorda, alguma coisa aí no bate-papo, no chat, escreve aí, compartilha essa palavra, esse vídeo, vamos para frente, vamos para cima, começa a ler, pega lá, vou te dar uma dica: se você nunca leu nada, começa assim, pega lá o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é top, ele é direto objetivo. Começa a lê um capítulo de Marcos por dia. Se quiser mais, você lê mais, isso não é uma mística, tá? Só uma ideia. Você lê o capítulo 1 de Marcos, amanhã você lê o 2, vai na sequência. São 16 capítulos, 2 semanas você já leu. E fora isso, pega um salmo para ler. Tá? Pega o Salmo 1, depois o Salmo 2, depois o Salmo 3, depois o Salmo 4. Terminou? Pega Provérbios, Provérbio 1, Provérbio 2, Provérbio 3. Cara, o que mais tem aí na internet é plano de leitura bíblica. Mas vai por esse que eu te falei que você já vai bem. Mas comece, certo? O difícil é começar. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai fazer algo grandioso. Já está fazendo na minha vida e na sua vida. Amém? E esse período difícil que nós estamos passando, certo? Ele será vencido, vai passar, e a tua casa, a tua construção permanecerá em pé, porque está sendo edificada sobre a rocha, não sobre a areia.
Beleza? Maravilha. Então, se você curtiu aqui nossa conversa, não esqueça de curtir o vídeo, isso é importante porque nos ajuda na divulgação, ok? E também, caso você não esteja inscrito, se inscreva no canal, nos ajude, canal Homens Fortes em Tempos Difíceis. Se inscreva aqui no canal da igreja, porque nós trabalhamos com 2 canais. Tem o canal da igreja, da nossa comunidade, que é esse que você está assistindo agora, e tem o meu canal, que é o canal Homens Fortes em Tempos Difíceis, onde toda semana eu posto ali uma mensagem, um vídeo sobre uma conversa sobre hombridade, beleza? Então se inscreve nesses canais e nos ajude a compartilhar. Se você concorda, se você acha legal, cara, passa para frente, não segura não, porque, pelo amor de Deus, vamos fazer o negócio andar, em nome de Jesus, beleza? Tenha uma semana abençoada, foi muito bom tê-lo conosco, que realmente essa semana seja produtiva para você, para tua casa, para tua família. Estamos juntos, tá? Conta comigo, estamos à disposição, entre em contato, se for o caso, vamos conversar, trocar ideia. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.